Olá, eu sou a Isabela Castro e você está no primeiro episódio do meu podcast chamado Pod Isa, que é uma das iniciativas do meu instituto, Instituto Isabela Castro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a saúde da população idosa. E principalmente sobre a saúde bucal. Como vocês sabem, eu sou dentista. Então, a saúde bucal é um componente fundamental para o bem-estar do paciente, especialmente nessa população idosa, que frequentemente enfrenta uma série de desafios relacionados à saúde dental. Existe uma estreitíssima relação entre saúde sistêmica e saúde bucal, em especial no paciente idoso. Uma estratégia de atenção ao idoso só pode ser contemplada de forma integral se dentro do seu escopo a saúde bucal for desenhada, explorada e fomentada de maneira padronizada e sistematizada. E aí, gente, chega um momento da sua vida que você pensa assim: caramba, dei certo na vida. Eu vou dar as boas-vindas ao meu primeiro convidado, professor Renato Veras. Seja bem-vindo, professor. Um prazer muito grande estar contigo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. E a presença do senhor aqui mostra o compromisso de um professor, de um geriatra, de um médico, um cidadão completamente comprometido com a melhoria da saúde da comunidade, da população idosa, e que enxerga a boca como um fator importante para desfecho de saúde geral, para melhor performance de saúde geral do idoso. E para quem não conhece o professor Renato Veras, eu vou ler um pouquinho do currículo dele. O professor Renato, ele fez o doutorado fora do país, no Guy's Hospital. Hoje, ele é diretor do Núcleo de Envelhecimento Humano da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, antiga UNAT, Universidade da Terceira Idade. Segundo o Lattes, os números do professor são impressionantes. Ele publicou 199 artigos, 27 trabalhos em anais e eventos, 22 capítulos de livros, 248 itens de produção técnica, 149... Eu vou parar de ler, isso aqui depois a gente deixa como descrição no YouTube, senão eu vou gastar a minha 1 hora aqui toda falando sobre o professor. O mais importante de todo um currículo desse aqui é pensar na história, no fomento para a melhoria da saúde da comunidade, no legado, pensar no lado filosófico de toda uma construção de carreira com uma motivação, uma paixão voltada para a população idosa e com esse legado tão importante que o professor Renato deixou. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por enxergar assim a odontologia de uma forma útil e importante para a saúde geral do idoso. E eu começo dando a palavra para o senhor. Queria fazer uma pergunta para o senhor, assim. Conta a sua trajetória pra gente, assim, vamos fazer uma coisa diferente. Quem é o professor Renato Veras? Como que a gente chega até esse lugar? Eu acho que sou uma pessoa muito sortuda, porque eu fiz uma faculdade de medicina e eu sou da última turma da Praia Vermelha, um prédio belíssimo, né, que tinha isso na década de 60, 70. Eu sou da turma de 71 da Faculdade de Medicina da UFRJ, né? Antigamente era a Faculdade Nacional de Medicina, e fiz o meu curso, né, o curso médico, mas eu sempre estava querendo uma coisa assim, um pouco diferente, não só a parte clínica, a parte emocional, a questão do comportamento das pessoas, a prevenção de doenças, né? Então eu caí no campo da psiquiatria, psicanálise, e tive o privilégio de conhecer o Joel Birman e o Jurandir Freire, grandes psicanalistas brasileiros, né? E fui para a UERJ, caí na UERJ porque eu fui fazer residência médica. Lá na UERJ tem um instituto, é o Instituto de Medicina Social, que é a fina flor da intelectualidade da área da saúde no Brasil. E foi no período, né, da década de 80 já, onde na Constituinte, né, o setor saúde muito organizado, Sérgio Arouca, Ézio Cordeiro, Nina Pereira Nunes, ou seja, os grandes expoentes da saúde pública, participando de uma forma muito ativa, né, da criação do SUS, uma postura diferente da saúde, e eu era
um menino, né, assim, uma pessoa mais jovem ali do grupo, que o Ezio me convidava para ir a Brasília quase toda semana para participar dos contatos, né? Na verdade, a formulação do Sistema Único de Saúde. Um período maravilhoso, né, que eu tive. E anos depois, poucos anos depois, eu me tornei docente, né, desse instituto. Uma coisa assim que para mim é inesquecível, maravilhoso. E dentro, né, do Instituto de Medicina Social eu tinha aquele viés mais da psicanálise, da psiquiatria e da saúde pública. Claro que o Instituto de Medicina Social é até hoje um dos maiores, né, núcleos desse segmento. E lá eu tive pessoas assim, magníficas, né? Conheci o professor Américo Piquet Carneiro, que era um senhor, né? Ele já tinha... Meu nome era um posto de saúde super importante sim, ali. não, Eu estudei no Piquet Carneiro. O professor Piquet, nessa época, ele já era uma pessoa bastante idosa, nada, muito ativo, mas assim, com idade cronológica avançada, já devia estar perto dos 80 anos, isso há 40 anos atrás, 35 anos atrás. E ele me incentivava muito, né, a que eu pensasse de uma forma mais diferenciada, né? E era interessante, porque ele é um grande clínico, né? Era tido como um dos maiores médicos do Brasil, uma pessoa de estetoscópio, né? de cheiro de medicina, e falando em prevenção, em outras questões que na época era pouco difundido. Bem, esse período no Instituto de Medicina Social foi maravilhoso para mim, que eu conheci os grandes nomes da medicina com esse segmento, né, um segmento diferente. E o professor Piquet um dia chegou para mim e falou: Renato, você não quer fazer um doutorado fora? Uau. Aí eu falei, sim, mas eu estava muito envolvido nas questões políticas, sabe? O Brasil estava mudando, saindo da ditadura. Mas eu não podia dizer não, professor Piquet Carneiro, não dá. Mas, ao mesmo tempo, isso eu não esqueço, ele falou assim, não, porque você podia ir para a Europa, para a Inglaterra. Aí eu falei, não, professor, eu não quero, não. Ele falou, não, então vai para os Estados Unidos, porque o meu aluno, um querido professor, Moisés Esclor, hoje é o diretor de uma das faculdades, eu acho que era em Boston, de saúde pública, um grande nome, uma grande... E eu falei, eu não posso dizer não. Aí eu falei, mas professor, eu acho que a Inglaterra é melhor. Ele falou, não, tudo bem, porque o fulano era o Pedro, sei lá, o nome do diretor da capa, é muito meu amigo, que ele foi meu aluno e tal. Eu ligo para ele. Antigamente, de ligar, né, pegar o celular, né, você ia para uma sala, fazer interurbano, não sei o quê. Mas o professor saiu e tal, eu fui para minha sala, meia hora depois, ele falou assim, parabéns, você vai para a Inglaterra, você ganhou. E eu ainda mais querendo dizer sim, ao mesmo tempo, preocupado de sair do movimento. Falei, professor, o problema é que eu estou casado com a Cláudia Travasso, que é uma excelente médica, diretora da Fiocruz, né? Nessa época ainda, uma jovem moça. Aí eu falei, mas a Cláudia, eu estou casado com ela. Eu conheço a sua esposa. Claro que são duas bolsas, uma para você, outra para ela. Nossa, Bem, e aí eu fui para a Inglaterra. Foi muito interessante para mim. E lá eu comecei a ver a questão do envelhecimento. Isso o senhor chegou num ponto interessante. Muitas pessoas, quando viajam para fora, que têm contato nos Estados Unidos com o sistema americano e que vão para a Inglaterra, têm contato com o NHS, que tem formas de remuneração diferentes, sistemas de organização diferente, culturas, relacionamentos de poder diferentes, quando voltam para o Brasil, voltam com uma visão completamente diferente. E eu já tive a oportunidade de ter essa conversa com o professor Renato Veras, e agora eu queria que o senhor explorasse um pouco isso para quem está assistindo a gente. Como que a convivência lá com o sistema da Inglaterra, com o NHS, ajudou o senhor a voltar para o Brasil e fazer todas as melhorias que o senhor fez? Primeiro foi esse susto, né, do envelhecimento, que você via na rua, dia a dia, e eu estava saindo no Brasil, que as pessoas negavam, né, assim, não, o Brasil é o país do futuro, da garotada, né, quando os dados demográficos mostravam já esse processo de envelhecimento, não só o Brasil, o mundo todo, né, envelheceu, ninguém morria mais aos 40, 50 anos, como era comum.
E assim, a partir dos 70, 80 anos, a não ser que tivesse uma patologia ou algum problema que tirasse a vida mais de forma precoce. Bem, mas aí, eu na Inglaterra, vendo essa situação, me encantei pelo tema envelhecimento humano. Um brasileiro, uma pessoa fantástica, muito conhecido, o doutor Alexandre Kalash, né? Ele já estava na Inglaterra, ele era professor do Departamento de Saúde Pública, né? Lá da Universidade de Londres, e a gente ficou muito próximo e eu comecei a ver os dados, a informação, e comecei a ver dados brasileiros que mostravam que o Brasil também iria envelhecer, coisas que as pessoas não sabiam, né? E a Inglaterra tem um sistema de saúde que é fantástico, né? Vamos pensar em Europa, Estados Unidos e Américas. A Ásia está um pouco diferente, mas vamos pensar nesse mundo mais ou menos que a gente convive, né? É que o sistema inglês, o NHS, quer dizer, o SUS é uma certa tentativa, né, de se aproximar do sistema inglês. Ele tem um cuidado muito especial, porque você tem o seu médico, é o seu GP, é o médico que te conhece. General Practitioner. E aí ele acompanha você o tempo todo. Se você precisar ir para um cardiologista, normalmente ele resolve, mas se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, ele tem um cardiologista, ele tem os médicos, os profissionais da linha de apoio, mas o comando, a estrutura era sempre voltada, né, para o seu médico, né? Então era muito interessante porque nas unidades de saúde, nas clínicas, você escolhia uma clínica que ficasse perto da sua residência ou do seu local de trabalho. Você tinha o seu médico, pessoas muito bem formadas, muito qualificadas, e essa estrutura de apoio dos médicos especialistas, né? Já o modelo americano é o contrário, você só tem médico especialista, hospital e muita intervenção, quer dizer, uma outra lógica que encarece o custo e diminui a qualidade. A lógica americana ela vai muito pela filosofia de procedimento. Exato. Eu gosto do NHS, a figura como o senhor mesmo falou, do General Practitioner, ele acaba sendo um maestro do plano terapêutico e o cuidado fica coordenado. Exato. E se o cuidado está coordenado, acho que o paciente ele navega, ele tem todo um plano de voo certinho do que vai acontecer. E tem coisas assim, que toca muitas pessoas. Tem pelo menos tinha, festa dos 50 anos. Você ter o mesmo médico há 50 anos naquela. Mas que privilégio, né? É um privilégio. Quer dizer, esse médico conhece você. Nossa! Nossa! Um diagnóstico já está muito melhor feito, uma indicação para um especialista, que é raro, inclusive, porque ele normalmente resolve tudo, é também algo muito mais estruturado, né? Uma pessoa que conhece muito bem você, mas não conhece só você não, conhece a família, o papel da enfermeira. As enfermeiras inglesas são fantásticas, né? Maravilhosas. E elas são muito empoderadas. Eu vi muitas vezes a enfermeira ao lado do médico, você está errado, botando a mão no nariz do médico, né? E o médico, sim, desculpa, aqui no Brasil não, tem um médico, né? E tem os auxiliares do médico. Aqui ainda temos alguns desafios em relação à coisa mais médico-cêntrica. Bem, mas aí com essa história da Inglaterra, eu fiz um doutorado, né, no Guy's Hospital, que é um hospital mundialmente conhecido, um hospital fantástico, e voltei ao Brasil para o Instituto de Medicina Social. No Brasil. Então, chega no Brasil, vai primeiro para o Instituto de Medicina Social. E aí? E aí, no Instituto de Medicina Social, quem era o reitor da universidade da época, quando eu voltei? Ézio Cordeiro. Essa história é ótima. Conta pra gente. Eu sei que um dia, lá, andando nos corredores da UERJ, né? Aí, no andar da reitoria, lá no fundo, eu vejo o Ézio. Eu falei, Ézio, aí ele veio, deu aquele abraço afetivo, não sei o quê. Ele falou, Renato, você voltou, está com doutorado, o que é que você quer fazer agora? Aí eu falei, Ézio, o Brasil vai envelhecer, a questão do envelhecimento é muito importante, a geriatria, a gerontologia, em outras bases, um modelo inglês. Aí o Ézio olha para mim, e o Ézio é uma pessoa fantástica, um conhecimento muito grande da área da saúde. Ele vira para mim e fala assim, Renato, você está maluco? O Brasil
país da garotada, o país jovem, o país do futuro. Você está falando de velho. Falei, Ézio, você está errado. Ézio. E aí eu fiquei muito, assim, preocupado com essa coisa. O que eu fiz? Procurei o professor Piquet Carneiro e falei, professor Piquet, o Ézio, sabe, me deu uma bronca. Ele disse que essa coisa de velho, sabe, não é para fazer, não. Eu quero fazer porque eu aprendi isso, tenho um doutorado. A minha tese de doutorado, inclusive, eu transformei em livro, e o título do livro é Brasil, País Jovem de Cabelos Brancos. Então, sabe, eu estava muito envolvido nessa questão. Aí eu acho que o professor Piquet foi lá no Ézio, você está errado, não sei o quê. Escuta o Renato. Escuta o Renato. Né? E aí começamos a montar a estrutura da criação da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, que hoje em dia é Núcleo do Envelhecimento Humano, é o maior projeto no Brasil hoje em dia. Eu, ao longo desses últimos 30 anos, andei montando muitas universidades abertas à terceira idade, ou seja, um núcleo de geriatria, né, em várias cidades, capitais brasileiras, e o nosso projeto só cresceu, porque de fato, eu falo sempre, uma das poucas verdades que nós temos hoje na vida é afirmar, e sem chance de erro, que daqui a 3 anos vamos ter mais idosos que temos hoje, daqui a 5 anos mais Muito ainda, daqui a 10 anos. Ou seja, então você trabalha numa área que o objeto de trabalho é algo fundamental, porque é algo crescente, demanda, né, serviços qualificados, e nós não temos. Nós não temos tantos profissionais de saúde assim, porque o Brasil pensou que seria um país de jovem o tempo todo. Sim. Até hoje, inclusive, se forma mais pediatra do que geriatra, que é um equívoco. Precisa fazer uma virada de mindset também nisso, né? E a gente imprimiu essa ideia, né, de um olhar amplo, olhar também para a família, onde seja tem a participação da enfermeira, da assistente social, da fisioterapeuta, da Trouxe nutrição. Também a questão do time, não só médico. Tem o médico que coordena. Foi um outro avanço para a época. Isso, foi uma enorme novidade. E a UNAT fez há pouco 31 anos. Então, só um marco temporal, a criação da UNAT se dá em que ano? É 1994. Então, 1994. Para hoje nós temos 31 anos. 31 anos de existência. E aí, em conversas que a gente teve, e também lá no curso que eu estou fazendo, teve uma mudança do nome UNAT para um outro nome. Eu imagino quanto de desafio e de evolução teve ao longo desses anos. Tem alguma coisa importante que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Tem tantos fatos assim, importantes, mas eu acho que a grande importância na criação desse núcleo do envelhecimento foi que nós, pouco a pouco, começamos a convencer a sociedade, de uma maneira geral, da necessidade de você ter programas e atividades qualificados. Não é que é velhinho, vai morrer daqui a pouco, nada disso, que sabe? Coisa triste, né? As pessoas falavam assim. Eu sei. E a gente começou, né, a ter aquele trabalho de prevenção, de estabilização, porque o idoso tem doença crônica, e doença crônica não se cura, mas se estabiliza. Se controla. Ou seja, você pode dar qualidade de vida. E nesses programas, que isso eu também aprendi na Inglaterra, não é só a questão da saúde, não. Sabe, tem grupos, atividades sociais. Não é só tratamento médico. Médico em si. Que apesar disso, a gente pode até considerar um tratamento da área da saúde. Mas é uma coisa ampla, onde as pessoas fazem novas amizades, onde as pessoas aprendem outros ofícios. Isso me lembra aquela música do Titãs. A gente não quer só comida. Isso, a gente quer comida, por diversão aí. e arte. Exatamente. Então, e qualidade, né? Olha... E uma coisa, desculpa te interromper, sempre com a qualidade dos profissionais. Nós temos lá no grupo, né, muita gente com mestrado, doutorado. Então você oferece no serviço público, dentro de uma universidade, médicos da melhor qualidade, mas não só o médico, a enfermeira que faz contato com a família, a nutricionista que faz... Tudo coordenado, tudo, né? tudo coordenado, estruturado. Né? E nós temos... com essas atividades lúdicas de música, viagens, canto, línguas. Esse ano nós oferecemos 53 atividades dessas. Que são as oficinas. As oficinas.
Então também tem um lado do lazer e a amizade que as pessoas fazem, e ao lado ali tem o médico e essa equipe toda de saúde, né? É claro que isso dá certo, porque é muito melhor. Você tem um acompanhamento com profissionais qualificados, todo mundo ali com alguma pós-graduação, ou seja, a gente oferece o melhor e é muito bom para a universidade, porque ela começa a apontar para frente, olha. Ela fomenta uma ideia nova para a sociedade. A gente precisa mudar a forma que a gente vê os idosos. E essa ideia nova deu muito certo, porque são 31 anos. Nós hoje temos reconhecimento da Organização Mundial de Saúde como um programa modelo no cuidado integral da população idosa, né? Agora, isso está no sétimo Instituto de Medicina Social, no 10º andar da UERJ, uma área grande, mas assim, e é um prazer muito grande. Nós tivemos essa semana já a oficina geral, a conclusão do ano letivo, vamos dizer assim, a confraternização com atividades dos participantes, dos idosos participando. Nós tivemos 4 horas do teatro da UERJ, absolutamente cheio, 1.500 pessoas. Foi assim uma festa, né, assim, maravilhosa, onde os idosos normalmente convidam, né, a geração mais jovem da sua família. Neto, e as pessoas ficam boquiabertas, sabe assim, que maravilha, não sei, e começa a ver o seu ente querido, a sua avó, com uma outra coisa, sabe, assim, a avó dançando, ou fazendo uma poesia, ou assim, participando, e num teatro maravilhoso, que é aquele teatro da UERJ, um enorme teatro, uma acústica perfeita, né? E o pessoal fica nos últimos 3, 4 meses, antes de dezembro, né? Esse ano foi até em novembro ainda, mas foi no finalzinho de novembro. As pessoas ficam estruturando, né, a atividade no final do ano. Uma coisa longa, quase 4 horas. Esse ano foi uma volta ao mundo, né, onde apresentou cultura, música, do mundo todo, passando... Um orgulho do grupo, dos idosos que participam do programa, em fazer essa apresentação. Porque eles percebem, né, assim, a importância que a universidade dá, que todo mundo dá, Professor, que a audiência dá. Eu iria um pouco mais além, acho que o senhor está sendo muito humilde. Eu acho que ele percebe que a universidade, ela não oferece só a inclusão, para o idoso, para o seu familiar, mas ela oferece o que a gente chama de belonging, o pertencimento. E eu não vejo nenhuma outra estrutura, um lugar onde o paciente é tão protagonista do seu cuidado, da sua história, como ali dentro daquela estrutura. E eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Marcão, que é um colega nosso lá da UERJ, de comunicação social. E aí vou falar para a nossa audiência, numa das primeiras conversas que a gente teve, eu, o professor Renato e o Marcão, para falar sobre alguns projetos, eu estava lá, né, naquela minha ideia miserável, né, achando que bom que vocês oferecem oficinas, e eu achava assim, o idoso vem para cá para socializar, e o Marcão na mesma hora falou para mim assim, olha, Isabela, nós temos aqui pacientes nonagenários que estão aqui fazendo oficina de empreendedorismo. E aí eu falei assim, acorda, isso aqui está muito mais no futuro do que você pensa. Então, assim, é um projeto muito... que começou de uma forma... ousado, eu diria. Ousado, mas bem sucedido. Sim, claro. Que começou por conta de um movimento, talvez um pouco político, mas que teve um protagonismo muito grande da sua parte, que foi construindo as parcerias certas, fez as boas escolhas e chegamos aonde chegamos. E a coisa começou no Rio de Janeiro e o senhor spread, né? O senhor... botou isso em quantos estados do Brasil? O senhor replicou esse modelo? Em torno de 8 a 10, né? Tá. A grande UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade do Brasil, é do Amazonas, né? Tá. O doutor Euler Ribeiro, que é uma pessoa muito empreendedora, um médico bastante qualificado, né? E ele tem um lado político, tem uma entrada boa entre os empresários da Zona Franca, né? Então ele construiu um prédio de 3 andares, uma parte enorme, contratou gente de todo o Brasil, e eu vou sempre lá. Estive em Manaus há 2 semanas atrás,
para dar uma supervisão, fazer uma palestra e tal, e é ótimo, né? E nós temos UNATs pelo Brasil, umas menores, outras maiores, né? E eu tive o prazer de ser convidado para participar da maioria, né, da criação desses projetos, e principalmente mostrar para as pessoas que a demografia estava acertando o Brasil em envelhecer. Essas pessoas precisam ser cuidadas de uma forma diferente, porque a doença que as pessoas vão ter não são doenças que daqui a pouquinho vai passar, elas vão permanecer. Então, o nosso papel é antecipar esse processo, estabilizar e oferecer qualidade de vida, coisas novas, ação, para fazer com que esses 10, 20, 30, 40 anos a mais de vida que as pessoas vão ter sejam usufruídas de uma forma intensa, de qualidade, né? O grande prazer hoje, eu citando essa festa de final de ano, é ver as pessoas felizes, né? Já falando no próximo ano. Antigamente, fazendo planos. Exatamente, fazendo projetos, planos, coisa que antigamente o idoso voltar para casa, será que esse ano vai ser da minha morte? Tinha até uma coisa assim, um pouco pejorativa, meio caricata, o idoso na praça jogando carta, e a idosa só ia para a igreja ou fazia crochê. Lamentável, né? Eu fico feliz que a gente tenha dado essa virada. Professor, agora vou puxar a sardinha para o meu lado e para o lado da odontologia. Eu queria que o senhor explicasse, assim, nas suas palavras e da sua vivência, qual é a sua percepção sobre a boca, né, na sua experiência clínica, na sua experiência como professor, como orientador? Como o senhor acha que a boca pode influenciar a performance de um paciente idoso com o manejo das suas doenças? Fundamental, né? É pela boca que entra a alimentação, é a boca que a pessoa fala, são os dentes, que a gente sabe que uma pessoa de 80 anos, obviamente, vai ter, né, perdas dentárias natural. Ou seja, e essas pessoas querem viver, essas pessoas querem ter, né, condição de poder mastigar, de não poder ter dores e mais, né? A boca é um centro muito importante, né, do corpo do ser humano. Então, essa importância que a gente dá a algumas partes do corpo, não tenha dúvida que a boca é fundamental. E é por isso que a gente quer muito, né, aproximar de você, para que você leve, né, toda a sua experiência lá para o nosso projeto, porque a UNAT, o Núcleo de Envelhecimento Humano, né, a gente já está discutindo esse tema e certamente no próximo ano a gente vai conseguir alguma coisa, né, para que as pessoas sejam avisadas, para as pessoas que façam as suas revisões periódicas, que as pessoas não só valorizem essa parte do corpo, mas entendam, né, que é fundamental, porque a questão da alimentação, a questão a questão estética também, as idosas, a autoestima. Então, uma das coisas interessantes da UNAT é que, apesar de nós termos 30 anos de reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, mas a gente gosta sempre de descobrir coisas que a gente ainda não tem. Por exemplo, esse segmento odontológico, né, é uma carência que nós temos, mas é algo que nós já conversamos, né? É uma coisa que é, digamos, um erro nosso não ter ainda num projeto bem sucedido de 31 anos com reconhecimento mundial. Mas está faltando. A gente está sempre querendo aperfeiçoar, né, e complementar, né, o leque, né, de atividades, de ações. Talvez, professor, a gente esteja hoje vivendo o que o senhor viveu há 31 anos atrás, quando o senhor voltou de Londres. Talvez a odontologia esteja começando a querer acordar agora para essa questão do envelhecimento populacional. Eu trouxe alguns dados aqui do Conselho Federal de Odontologia, e no Brasil, dados do dia 29, né, de hoje. No Brasil, nós somos um total de 83.946 cirurgiões dentistas. O senhor sabe quantos odontogeriatras nós temos registrados no Conselho Federal? 167. Ou seja, é uma minoria. Uma super minoria. E isso contrasta com uma outra especialidade odontológica, que aí é a outra ponta,
que é a que tem mais especialistas. 19.795, que é a ortodontia, que também dá muito match com a história que o senhor falou no início. Ainda estão formando pediatras, ainda estão pensando em corrigir dentes. E a outra é a implantodontia, que tem 6.995 aproximadamente. Então, eu penso o seguinte, a boca, ela é manipulada por muitos profissionais, né? Aí eu faço sempre essa pergunta, quem é o dono da boca? Obviamente que é o paciente, mas quando a gente está falando do cuidado, quem é o dono da boca? O fisioterapeuta, fazendo fisioterapia respiratória, ele mexe na boca. Fono, mexe na boca. Médico, eventualmente, coloca o palitinho, olha para a boca. Falta uma coordenação de cuidado. Quem vai ser o protagonista e quem é que vai amarrar essas pontas soltas para fazer uma odontologia para o paciente idoso de forma preventiva? E como eu falei com o senhor, eu vejo que hoje o atendimento ao paciente idoso, ele é realizado de uma forma muito reativa. O dentista, ele reage. Reage a quê? A uma técnica, uma cuidadora que está com o paciente em home care, o paciente amanhece com sangramento no travesseiro, aí fala com o familiar, olha, tem alguma coisa na boca do seu João que está errada. Ou então, quando um paciente, de repente, para de se alimentar. Isso é muito comum, o paciente muda o comportamento cognitivo, para de se alimentar. Aí interna, investiga tudo, chama neuro, chama geriatra, faz um monte de investigação, mas ninguém abre a boca do paciente. E em muitos casos que eu acompanhei, o problema era um dente com doença periodontal que estava com mobilidade, que era um impedimento para o paciente se alimentar. Ou então o paciente estava com uma ferida aqui na mucosa jugal, uma ferida na bochecha, porque tinha um dente com uma ponta ativa e era uma borda cortante, e ele estava com uma ferida ali muito dolorosa e não conseguia se alimentar. Então, se a gente consegue trazer a boca de uma forma padronizada e sistematizada dentro de um sistema de saúde, a gente tem uma condição de navegar com todos esses atores que já estão presentes ali e a gente consegue trazer mais qualidade de vida e melhorar a função e muito mais do que isso, e da autoestima, das coisas que a gente conversou, mas melhorar a saúde das pessoas através da manipulação que a gente faz na boca. Como é que a gente melhora a saúde? Isso já está muito, muito embasado na literatura. E a gente tem áreas que falam mais. Pacientes diabéticos com doença periodontal, eles têm dificuldade de controle glicêmico. Aí você vai, leva no dentista, faz o tratamento periodontal. A gente precisa devolver esse paciente para o geriatra ou para o endócrino, porque ele certamente não vai mais precisar fazer aquele esquema terapêutico com aquela posologia, aquela combinação de 2, 3 drogas. Por quê? A doença periodontal, ela gatilha o descontrole glicêmico e o descontrole glicêmico piora a doença periodontal. E aí a gente pode falar tantas outras, né? É porque a geriatria, agora que as pessoas estão começando a entender a importância, que com a ampliação do tempo de vida, quer dizer, cada vez você vai ter mais idosos e, obviamente, situações, problemas que vão aparecer, e as pessoas precisam escutar, sabe? Sim. Porque antigamente, quando eu falo antigamente, é bem pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, as pessoas tinham o idoso na espera da sua morte. Justo. Hoje em dia, o idoso é um partícipe, sabe? Uma pessoa produtiva. Ele quer ir pra churrascaria. Que vai fazer muitas coisas ainda, né? E essa mudança é muito interessante, porque a coisa vem de dentro agora. Os idosos que frequentam lá o serviço da UERJ, né, o nosso serviço, eles têm perspectivas. Grupos que vão passear juntos, viagens que eles programam, atividades a volta ao estudo, por exemplo, e não de todos, mas um segmento muito grande. Nós estamos lidando lá com 1.800 idosos. Então, nós temos uma amostragem, né, muito precisa do que é o idoso e como a gente pode dar qualidade de vida para essas pessoas, que não é só para ele, é para todo o núcleo familiar. Impacta. Não tem como a gente tratar o paciente sem considerar o familiar. É um projeto que eu fico encantado, porque cada dia, sabe, eu vejo a festa desse final de ano de 2024, foi belíssimo, né? Contando as histórias dos países, né? As músicas, as danças. É maravilhoso. Olha, assim,
Não felizes, foi né? num cantinho, não. Foi no anfiteatro. Num teatro da UERJ, de 1.800 lugares, absolutamente cheio. Sabe, uma coisa... A família dos idosos ali, a alegria, né? De ver, né, as netinhas, né? Olha, vovó, sabe? Que fantástico, né? E um orgulho também dessa senhora, né? De ser uma pessoa absolutamente ativa, participante, né? Levando cultura, levando informação, isso dentro de uma universidade pública no Rio de Janeiro. Nossa, imagina o impacto disso. A nossa conversa está quase chegando ao fim. Que pena. Depois a gente podia ficar aqui o dia todo, né? Gostoso, né? Gostoso, claro, falar de coisas boas. Eu acho legal, assim, eu acho importante a gente chamar a atenção de toda a comunidade médica e da sociedade civil, de uma forma geral, porque eu vejo, assim, que muitos colegas, eles imaginam que o atendimento do idoso, se a gente for pensar na segurança do paciente, na qualidade assistencial, nesse tripé, né? Segurança do paciente, qualidade assistencial, experiência do paciente familiar. Se a gente for pensar nisso, a gente vai olhar para o idoso numa perspectiva puramente de manejo de doenças. Mas vai muito além. E isso é o que eu aprendo lá dentro da universidade. Até tem uma frase que eu falo: antes de mergulhar na boca do idoso, você tem que ter toda uma avaliação do contexto global, do cenário familiar. A história de vida da pessoa, né? Assim, a perspectiva de qual que é o nível cognitivo, a perspectiva de independência, tem autonomia, não tem autonomia? Tem alguma possibilidade de perder a autonomia nos próximos 5, 10 anos? Isso é muito importante para algumas tomadas de decisão. Uma coisa que eu tenho visto muito em hospitais são dentistas que têm colocado prótese sobre implante em pacientes, obviamente levando o contexto local, só a questão geral da boca. Mas aí, em 3, 4, 5 anos, esse paciente perde sua autonomia, fica dependente 100% de cuidados para as atividades da vida diária e ele acaba perdendo, porque não tem higienização. Quando a gente faz isso, precisa voltar no dentista a cada 3, 4, 6 meses para remover aquela peça, limpar aqueles implantes. E aí os pacientes são internados com infecção, com início de sepse, viram o paciente de cabeça para baixo, quando vão ver, você tem uma prótese sobre implante, que às vezes você já tem até sequestro ósseo. Então, assim, eu acho que é uma mensagem importante em relação à odontologia. Algumas mensagens que eu aprendi com o senhor é assim, a gente precisa mudar o nosso mindset, o perfil epidemiológico do Brasil está mudando. Se a gente for olhar aqueles dados do IBGE, aquelas pirâmides do IBGE, são dados assustadores. Então, se você, colega dentista, ainda não acordou para isso pelo coração, nem que você veja isso como uma questão comercial, porque a comunidade precisa muito. E eu acho que a gente precisa ter uma odontologia assim, mais proativa e não reativa. E fazer como o professor Renato Veras, que voltou lá de Londres com a experiência do NHS, tendo uma ideia totalmente nova e que funciona muito melhor do que uma medicina, do que uma odontologia orientada por procedimento. A gente não é um denticure, como a gente chama, sem nenhum demérito às manicures, mas a gente faz diagnóstico. Então, os diagnósticos, eles são os precursores do que a gente vai ter de tratamento personalizado. E para tratar um idoso, a gente tem que levar uma série... tem uma constelação de fatores que tem que ser consideradas que vão muito além da boca. Então, a gente não pode ter aquele mindset de paciente de consultório. Então, volto para o senhor. E o senhor já falou, né, que atualmente a estrutura... Existe um atendimento odontológico que é feito numa outra estrutura, mas o senhor quer dar algum spoiler para a gente? Vai tentar estruturar alguma coisa? Não, eu tenho um desejo muito grande desse projeto, né? Pegar todas as áreas que sejam fundamentais. Nós temos 31 anos, mas falta muita coisa ainda. Por exemplo, nós não temos um bom serviço odontológico. Tem no Hospital Pedro Ernesto, mas não é a mesma coisa, que é aquele modelo mais hospitalocêntrico, né? É bem diferente do nosso serviço lá no 10º andar do núcleo do envelhecimento humano. É entender, né, quais são as áreas que nós ainda precisamos avançar, e não tenha dúvida que a odontologia é de fundamental importância. A boca, né, é alguma coisa que tem
várias dimensões. Ela fala com todas as áreas. Exatamente, todas as dimensões. E lá na UNAT, né, no Núcleo de Envelhecimento Humano, as pessoas não são apenas partícipes dos projetos, são vaidosas, sabe? Querem sair, as viagens. Isso é maravilhoso. Ou seja, sabe, assim, cuidar da boca é fundamental. Sim. É fundamental. Sim. São questões que muitas das vezes não são nem restrita à questão clínica, né? A questão da estética, a questão do falar, a questão do odor, né? O hálito. Ou seja, essa conversa nossa que estamos tendo, para mim está sendo aqui muito interessante, né? Porque eu vou botar no meu caderninho, uma das primeiras opções da gente, né, é criar um serviço alto padrão, de qualidade, para os nossos idosos. E é importante também citar que eu estou falando desse projeto, um projeto da universidade, absolutamente gratuito. O pagamento é feito, né, pelos tributos da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, né, que paga uma universidade com essa qualidade, né? E nós temos que dar o retorno à sociedade fluminense, né? De um serviço que é absolutamente bem avaliado e, de fato, a gente percebe no rosto das pessoas, né, o prazer de estar trabalhando para os funcionários e para os nossos alunos, né, como nós chamamos, não chamamos de clientes, porque tem muita coisa acontecendo lá, as pessoas ficam um dia todo na universidade, foram 52 oficinas com as atividades mais variadas que você puder imaginar são oferecidas, né? Então, é isso, sabe? Assim, eu levo dessa nossa conversa, né, uma dica muito importante de correr. Já estava na nossa programação, mas talvez tenha que antecipar, né, a entrada desse fundamental serviço, né? Que é a boca. Eu tenho certeza que os idosos vão agradecer muito isso. É óbvio que é muito importante, já é um início, ter um centro de referência. Mas eu acho que pode passar para o idoso uma ideia assim de que, de uma coisa não coordenada, que aquele serviço funciona como uma extensão. E eu acho que o profissional que ele está dentro ali da estrutura da UNAT, ele é formado pelo UNAT, ele tem uma filosofia que nenhum outro tem. Seja o geriatra, seja o gerontólogo. E aí o senhor tendo um ambulatório de odontologia ali dentro da estrutura, o senhor tem a certeza que o cuidado está coordenado, mas filosoficamente, do ponto de vista técnico e científico, do que a gente tem de evidência, o paciente está sendo tratado com o maior nível de excelência possível. Eu não quero esquecer de falar da importância que nós damos para a qualificação dos profissionais. Nós temos um curso de especialização em geriatria e gerontologia. Esse curso começou no século anterior. Estamos na 47ª turma. Exatamente. É um curso de especialização que eu convido os geriatras, gerontólogos de todo o Brasil, mas normalmente, quase sempre, a grande massa são dos nossos professores e de alguns colegas de outras universidades. É um curso que tem uma procura imensa, mais de 20 e tantos anos que nós estamos com duas turmas por ano, nunca furou nenhuma turma, todo ano tem 2 turmas, e turma assim de 40 pessoas, de 30 pessoas. Teve anos de ter 3 turmas. E teve ano com 3 turmas. O senhor tem em mente um número total de quantos alunos o senhor já formou? Em torno de uns 3.000 a 3.500 pessoas. Professor, temos esperança no futuro, não temos? Olha quanta gente está sendo jogada. Sim, Eu estava até pensando, mas depois eu retrocedi, de pegar todos os colegas médicos, pediatras, e fazer um curso dos médicos pediatras em geriatria. Por um fato muito simples. Hoje a mulher tem no máximo 2 filhos, um filho, e a formação de pediatria ainda é enorme. Então tem muito pediatra com alguma dificuldade no mercado, porque não tem criança. E já o geriatra, né, é uma carência muito grande, porque as pessoas não acreditavam que as pessoas iam viver mais, né? Então, a gente pegar essas pessoas qualificadas, bons médicos com muitos anos de formado, e começar a ter uma formação qualificada em geriatria, para que ele pudesse, pouco a pouco,
sair, né, do campo que está com pouca demanda, que é a pediatria, e entrar num campo onde a gente tem certeza que cada vez vai aumentar mais. Mas eu fui recomendado, o pessoal do Conselho de Medicina falou, não, Renato, faz isso não, que você está mexendo. Eu acho besteira. Keep in mind, quem sabe, no futuro. Talvez daqui a pouco, porque eu fico assim muito preocupado, a palavra é essa, vendo médicos muito bons que não têm o seu objeto de trabalho, não tem criança mais. Sim. Sim. É uma das possíveis novidades, além da odontologia, formar pediatras para geriatria. Muito bem. Bom, acho que a nossa conversa está chegando ao fim. Que pena. É uma pena. Vou fazer um grande resumo aqui. A gente começou falando sobre um pouco do legado, né? Um pouco, né, desse enorme legado do professor Renato Veras, que inevitavelmente a gente não tem como não dar todas as honras para que ele tenha transformado a saúde da população idosa dentro de todo esse esforço, um esforço político, um esforço de networking, um esforço de energia. Eu tenho certeza que precisou fazer muitas decisões, teve muitas escolhas difíceis, abriu mão. Tenho certeza que abriu mão de muita coisa, de vida pessoal, teve ausente de muitos almoços, muitos aniversários para poder fomentar essa discussão na sociedade, porque criou o núcleo não só na UERJ, mas ele criou um modelo tão eficaz e tão bem desenhado, de fácil replicação, que foi replicado em vários estados do Brasil. Depois a gente falou um pouco sobre sua ida à Inglaterra e como isso, a sua vivência no doutorado e a convivência com o NHS, que é o Serviço National Health Service da Inglaterra, trouxe ele para o Brasil com uma cabeça totalmente diferente com aquela que ele foi e essa caminhada que ele começou. E na sequência a gente começou a falar sobre saúde bucal e saúde sistêmica e como isso é importante para a saúde do idoso. Chegamos à conclusão que a gente sempre pensa em melhorar e a gente pensa no futuro, né, professor? Criar uma estrutura, um ambulatório de odontologia para dar mais essa oportunidade pro idoso que frequenta a UERJ lá dentro da UNAT, para que ele tenha acesso a uma odontologia totalmente alinhada com a filosofia daquilo que foi desenhado, que é o que deve ser usado para o idoso. E, infelizmente, terminamos por aqui. Eu queria, professor, te agradecer muito pelo senhor ter vindo. E você sabe que a gente fica mais velho, a gente fica mais sensível, né? Isso. E eu sou de uma geração da odontologia que ela é muito romântica. Eu posso passar num caixa de supermercado e se ela sabe, se por acaso eu comento que eu sou dentista, se ela fala que tem um pai que é idoso, que está acamado, eu posso ficar ali conversando com ela. Eu quero, a minha geração, ela tem muita vontade de melhorar a saúde das comunidades. E eu sinto muito assim também, vou falar romantismo pela falta de uma palavra melhor, mas esse seu lado assim, mais sensível, mais humano, que vai muito além da medicina. O senhor fala, hoje o senhor falou de autoestima, o senhor falou de qualidade, o senhor falou de relações humanas, o senhor falou do orgulho daquelas pessoas estarem ali num teatro. Elas podiam estar numa sala, mas o senhor abriu um teatro para que aqueles idosos levassem o seu familiar lá. O senhor não deu só a medicina, o senhor deu oficinas de empreendimento, de arte, de cultura. Então, se o senhor pudesse, hoje, resumir a sua trajetória, que podia ter dado aqui uma enciclopédia Barça, mas que a gente conversou em alguns minutos. Se o senhor pudesse resumir toda a sua trajetória numa frase, que frase seria? Olha, Isabela, essa frase seria uma frase longa, mas para ser bem curtinho, foi uma grande vitória. Introduzir numa universidade pública do porte da UERJ, do Rio de Janeiro, um tema que não existia e hoje é muito valorizado, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Fico muito orgulhoso, né, de participar desse projeto, né, tão bem sucedido. Eu fico muito honrada, e não estou falando isso para agradar, né? O senhor me conhece já um pouco. Fico muito honrado de ter o senhor aqui. Eu sei que o tempo do senhor é muito apertado. Fico muito honrado de ter o senhor aqui, me dar aqui a mão. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Instituto, em nome dos idosos, dos familiares e em nome da odontologia também. Muito obrigado pelo convite. E aqui a gente se despede. Esse foi o primeiro episódio do podcast
Pode Isa, Toda Boca Tem Uma História, que é uma das iniciativas do Instituto Isabela Castro. Se você quiser acompanhar a gente, pode seguir nas redes sociais. E o professor Renato Veras, tenho certeza também que fica à disposição para quem quiser procurar. Ele fica sempre lá no 10º andar da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê por aí. Tchau!